Olá, queridos! Que grande, imenso prazer mais uma vez aqui no nosso canal Pedagogia e Estratégias. Eu sou a professora Regina Fernandes e hoje o nosso tema vai versar sobre a pedagogia Waldorf. Mas antes de entrarmos neste tema, você já sabe, se inscreva neste canal, curta, compartilha, pois eu conto com a sua inscrição e gratidão pelos meus novos inscritos. Vamos lá? Queridos, a pedagogia Waldorf, ela parte de uma visão antropológica. E essa visão antropológica vê o homem como um conjunto harmônico que abrange as três dimensões. A dimensão física, a dimensão anímica, que é a dimensão mental, e a dimensão espiritual. Assim é que Rudolf Steiner, que é o idealizador da antroposofia, ele vai nascer em 1861 e morre em 1925. Ele nasce onde hoje é a Croácia. Na época, essa região fazia parte do Império Austro-Húngaro. Assim é que a sua pedagogia, fundamentada na antroposofia, que é uma corrente filosófica espiritual, considera-se dentro de uma concepção socioantropológica. Assim sendo, o principal alicerce da metodologia de ensino de Waldorf é a antroposofia. Antro, onde nós temos o homem. Sof, onde nós temos o sábio. E ia, que é a qualidade, o estado, a profissão. Então, esta doutrina, ela vai estudar o ser humano nos seus aspectos físico, espiritual e mental, como dito anteriormente. É neste sentido que a antroposofia é uma ciência espiritual moderna e prática, que vai ser desenvolvida por este filósofo e vai propor de uma forma livre, mas totalmente responsável, uma nova maneira de pensar, de perceber a realidade e de atuar, observando e respeitando o ser humano e a realidade na qual este ser humano está inserido. Mas qual é a pedagogia Waldorf? Bom, inicialmente o que nós podemos dizer é que ela é um método de ensino. E este método tem como base os princípios da filosofia antroposófica, que vai enxergar o ser humano nas três dimensões, a física, anímica e espiritual. Assim é que todas as escolas Waldorf, elas não são instituições apenas conteudistas, porque elas vão buscar o desenvolvimento holístico dos estudantes. Elas vão se preocupar com essas três dimensões do ser humano. Então, na prática, o que a pedagogia Waldorf se baseia é que alguns princípios das ciências sociais que vão ser fundamentados devem sim promover liberdade de ideias, igualdade de deveres, consciência de direitos, respeito e fraternidade. Dessa forma, a criança se desenvolve entendendo quem ela é e qual é o seu papel na sociedade. Mas qual é o foco central da pedagogia de Waldorf? Ela procura interagir com o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos alunos. O objetivo central desta pedagogia é desenvolver indivíduos livres, integrados socialmente e moralmente respeitáveis. Portanto, o método Waldorf vai trazer um olhar distinto no desenvolvimento dos alunos, unindo o lúdico, a natureza e o contato com as artes como um instrumento de aprendizado. Então, a pedagogia Waldorf vai incentivar e encorajar a criatividade, vai nutrir a imaginação e vai conduzir os alunos a um pensamento livre e autônomo. Uma das características marcantes da pedagogia Waldorf é o fato de não se exigir do aluno o cultivo precoce do pensamento abstrato.
Aqui se vai almejar que as aulas sejam um preparo para a vida. Assim é que, dentro dessa abordagem, o aprender livre é pela experimentação. E isto vai se dar de forma fundamental. Assim é que o maior benefício é a criança desenvolver de maneira ampla suas habilidades motoras e perceptivas, ganhar destreza e noção de tempo e espaço, assim como inteligência emocional. Então, os 3 fatores para o equilíbrio social que vão ser propostos por Waldorf, de acordo com Lange, em seu livro em 2013, ele diz que as escolas Waldorf possuem uma estruturação organizacional que necessita colocar em prática os princípios da trimembração social propostos por Rudolf Steiner, que são o princípio da liberdade, que é a atividade cultural, o princípio da igualdade, que é aquela jurídico-administrativa, e o princípio da fraternidade, que entra aqui o lado econômico, de todos sermos iguais perante a lei, mas também todos termos os mesmos direitos de termos o que quisermos, de trabalharmos onde quisermos, de termos liberdade como uma atividade cultural. Então, o professor na pedagogia Waldorf, ele vai atuar como um facilitador do conhecimento e vai acompanhar o desenvolvimento dos seus alunos por um longo período de tempo. Por exemplo, no início, na educação infantil, ele destaca que cada professor deve ser responsável por uma turma, ensinando para estes alunos todas as disciplinas. Então, todo o desenvolvimento da criança, a partir do momento que ela chega na escola, até os seus 7 anos, ela deve ficar sob a guarda, sob a proteção, sobre os cuidados, sobre os ensinos de um único professor, onde aquele professor vai acompanhar aquele desenvolvimento da criança. E a psicologia já nos aponta, que a criança até os 6 anos, ela está ali no seu desenvolvimento, ela está começando o seu desenvolvimento intelectual. Por isso é importante para Waldorf que um professor acompanhe essa criança, para ele entender esse processo da criança, porque ele vai, nessa perspectiva de acompanhar esta criança até os 7 anos, ele vai entendendo quais são os processos de maturação dessa criança. Assim, as 3 qualidades essenciais do professor Waldorf primeiro, um conhecimento profundo do ser humano. Ele tem que estudar psicologia, filosofia, sociologia, para que ele possa entender como é que se dá o crescimento do ser humano. Segundo, o amor como base do comportamento social em relação aos alunos. Ele destaca que nós devemos tratar os alunos com toda a ética possível, que nós devemos tratar ali o aluno com amor. E, por fim, as qualidades artísticas. A gente tem que incentivar nos nossos alunos as qualidades artísticas dele. Então, um bom professor e uma boa professora no método Waldorf precisa ter uma prática reflexiva para ser capaz de aprimorar seus planejamentos, seu entendimento do contexto no qual está inserido, compreender o seu aluno e a sua aluna e, principalmente, ser capaz de ensiná-la a fazer mais perguntas do que apenas dar respostas prontas. Na prática, os professores realizam com as crianças atividades como cuidar do jardim, preparar o lanche, guardar os brinquedos, entre outras brincadeiras livres. Além disso, elas têm experiências motoras e sensoriais por meio de materiais naturais, como pedras, conchas, terra, lã, tecidos, entre tantos outros. Assim é que a pedagogia Waldorf é bem influenciada pelas ciências sociais. Seus princípios se fundamentam, por exemplo, nos ideais da Revolução Francesa: liberdade de pensar, igualdade de deveres e direitos e fraternidade, do respeito mútuo.
Esses são os valores que comandam todas as escolas Waldorf. Existem aproximadamente umas 1.000 escolas dentro do Brasil, Waldorf, né? Então, quem deseja conhecer, quem deseja saber mais sobre o processo, eu convido até a fazer uma visita na escola para entender melhor esse processo. Mas o fato é que nós temos mais uma pedagogia aí que está se levantando já há algumas décadas, informando para nós uma metodologia de ensino. Então, se você quer aprofundar seu conhecimento, comece a ler mais sobre o tema. Como sempre, eu trago as instigações. Eu trouxe aqui um pequeno conhecimento para que você busque aprimorar, se você desejar, em seu coração. Assim, podemos resumir que a pedagogia Waldorf é uma metodologia de ensino que busca conduzir o aluno no crescimento de todos os seus campos de atuação, físico, mental e espiritual, de uma forma holística, para que ele cresça um grande cidadão. E é isso, queridos. Gratidão mais uma vez por estarmos juntos. Você já sabe, se inscreva neste canal, curta e compartilha. E até o nosso próximo vídeo.